De alguma forma, eu achei um refúgio, uma fuga. Comecei a estudar no ônibus sobre... eu sozinha procurei a doutrina espírita, fui me descobrindo com esse meu lado, fui aflorando essa questão da mediunidade, né, da espiritualidade. Uma mediunidade muito aflorada, muito sensitiva, muito intuitiva. Não de incorporação. Se não quiser falar sobre isso, fica à vontade. Então, porque é um processo dentro do próprio espiritismo, o trabalho, a construção do médium, não é? Isso. Eu fiz, sim, um curso para estudar sobre essa questão da mediunidade. E entender sobre a mediunidade. E entender sobre a mediunidade. Eu busquei o Centro Espírita Paulo Estevam, que o primeiro que eu fui na época, fui lá na Piedade. Kardecismo. Kardecista. E eles me acolheram muito bem. O seu Monteiro, que na época era o presidente, me acolheu super bem. E eu frequentei, sim, mesas mediúnicas. Sou médio de incorporação, médio de algumas outras coisas, de ouvir, várias, e ver também, né? Mas que bom que isso veio para que eu pudesse me educar. Sim, sim. Entendeu? Me educar e aprender a lidar com toda essa situação. De repente, esse meu chororô, essa minha carência de estar na estrada, podia ser até influências, né? E aí... Não é uma perturbação, mas seria assim, uma instabilidade da mediunidade que você tinha. Exato. Você psicografa também? Não, psicografar não. E aí eu comecei a estudar sobre a doutrina, li vários... Isso com 15 anos? Já estava 15 a 16 anos. 16, 17, comecei a estudar e comecei a me aprofundar, comecei a descobrir outras coisas, viajava com músicas para fazer meditação, comecei a meditar, comecei a mentalizar coisas boas dentro do ônibus para que nunca acontecesse nada com a gente, mentalizava protetores, anjos guardiões, para proteger a gente nas estradas. Sempre quando eu entrava no ônibus, eu fazia minhas orações e fazia essa mentalização de proteção para a gente. E, graças a Deus, nunca aconteceu nada. Gente, nunca tinha falado isso para público, né? Porque eu sempre guardo esse meu lado de uma forma mais discreta, de uma forma com muito cuidado, entendeu? Porque a mim só fez bem. Lhe trouxe equilíbrio, né? Trouxe equilíbrio, maturidade, no momento que eu mais precisava, que eu precisava ter esse apoio, né? Precisava entender tudo aquilo que estava acontecendo. Mas eu fui muito feliz com isso tudo. E hoje em dia eu só agradeço a Deus por ter me apresentado isso tão cedo, tão nova, e que me ajudou muito. Eu agradeço a minha mãe, porque desde novinha me levava para a Igreja Católica, me levava para as missas, ela participava de grupos também. Então, esse princípio de fé veio dela, entendeu? Então, isso fez com que eu realmente buscasse mais. Eu era muito curiosa, eu queria saber de mais coisas, eu não me conformava só com o que eu tinha. Você chegando para sua mãe, sendo católica, sua mãe é uma católica praticante. Sim. Então, é uma católica apostólica romana praticante. Porque dizer só eu sou católico é muito... não, minha mãe era praticante. Sua mãe era praticante. Isso, então, praticante. Mãe, eu tô descobrindo a beleza no espiritismo. Então, eu fui, como foi todas as outras vezes, aí eu fui sozinha, sem falar nada para ela, né? Quando eu já estava eu estava dando trabalho dentro de casa, eu estava... Você sempre foi uma mulher muito independente, né, Kátia? Muito intensa e independente também. Muito independente. E aí, eu busquei sozinha, né, a doutrina. Depois é que eu falei para ela, mãe, é o seguinte, eu estou indo no Centro Espírita Paulo Estevam. Aí ela, minha Nossa Senhora do céu, e agora? Pelo amor de Deus, menina. O
que é que eu vou fazer da minha vida? Mulher, pelo amor de Deus, mulher. Mulher, tu quis ser cantora, tu já tá sendo cantora. Agora quer ser espírita, mulher. Isso é coisa do demônio, não sei o quê. Mas eu sempre fui diferente, sabe, Lobão? Eu não gostava de brincar de boneca. Eu chamava minhas amigas para brincar de meditação. Só Deus sabe por que isso. Como é que pode? Nunca ter visto isso, né? E aí, ela ficou um pouco, né, perturbada de início. Porém, eu estava dando trabalho em casa. Eu estava destratando eles. Eu andava revoltada, eu andava chateada. Então, assim, eu estava realmente uma aborrecente. Quando eu passei a frequentar a doutrina espírita, eu comecei a mudar. Comecei a ficar mais serena. Comecei a ficar... a falar outras coisas que eram sábias, palavras sábias, e ela começou a observar. Até que um dia, ela nunca falou isso para mim, até o momento. Mas quando foi um dia, uma mulher chegou lá em casa e a mulher viu os livros, né? Evangelho segundo o Espiritismo, não sei o que, ela começou a falar para minha mãe que era cor do demônio. Pelo amor de Deus, tua filha está frequentando isso aqui. Eu não sei se é porque, tipo, a mãe pode falar mal do filho, mas ninguém mais pode falar. Isso é verdade. Aí ela, olha, é o seguinte, se é do demônio ou não, minha mãe tem a língua... Muito objetiva também, né? Se é do demônio ou não, rapaz, ela melhorou, foi muito. Eu tô achando é bom. Deixa ela aí. Então, pronto, ela nunca mais se incomodou com isso e realmente... só veio, assim, melhoras, sabe? Com relação à minha personalidade, que era muito forte. Sim. E aí ficou mais equilibrada, né? Lógico que ninguém é perfeito, né? A gente vai aprendendo um dia de cada vez. E as dores vêm exatamente para isso, para a gente ir aprendendo, né? Algumas pessoas que eu já ouvi, até falando sobre o espiritismo, dizem que ele traz mais temperança, mais... deixa a pessoa mais comedida, mais equilibrada. E mais serena, como você falou. Diz que a própria doutrina ensina isso, essa serenidade toda, né? Através das disciplinas que se ensina, através da vivência que se tem no espiritismo. Agora, você como praticante, já que a gente está falando sobre isso, queria lhe perguntar uma curiosidade minha. Por que ainda existe preconceito e uma certa retaliação ou rejeição com relação ao espiritismo? Seja ele foxiano, doyliano, kardecista... ou de matiz africana, né? A Umbanda, enfim. Eu acho que o ser humano em si, ele sempre vai julgar alguma coisa, entendeu? Se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, ele sempre vai julgar. Mas, na realidade, nós somos todos iguais. Sim. Passamos por processos iguais na vida. E isso é uma questão de escolha. Eu sempre acredito que cada um está onde tem que estar. A evolução ela é individual. Você não pode falar por mim nem eu por você, porque estamos em momentos diferentes, temos vivências diferentes, não tem como a gente comparar a minha vida com a sua. Por mais que a gente passe por coisas parecidas. Mas o processo de evolução de cada um é diferente. É individual. Não adianta. Apesar das conexões. Exato. Então, assim, isso aconteceu... Por que aconteceu comigo? Com 15 anos de idade. Entendeu? Então, hoje eu vejo coisas na internet e tal, coisas que eu já estudei há muito tempo atrás. Meu Deus, eu estou assim, impressionada de como isso evoluiu. Como as pessoas estão buscando mais essa coisa mais espiritualista, né? De alguma forma. Porque realmente existe, a gente sabe que existe algo além. Vão chamar de vários nomes. E eu respeito.